pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre o Oriente Próximo. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então vamos iniciar um assunto novo aqui no nosso projeto Livros em Contexto. Vamos falar sobre o Oriente Próximo do terceiro milênio antes de Cristo. Se você não viu os vídeos sobre o Egito, eu vou deixar o link da playlist aqui dos vídeos sobre o Egito para que você possa assistir, e a partir de hoje a gente vai começar um assunto novo. Eu vou criar uma nova playlist, tá, para este assunto sobre o Oriente Próximo. E esse tema, ele se enquadra de maneira geral nos assuntos de Oriente Médio, tá? Então a gente inicia agora em fevereiro de 2026 a nossa conversa sobre o Oriente Médio, desde lá a Antiguidade, né? Desde esse momento aí do Oriente Próximo. Esse vídeo é um vídeo de introdução, no qual eu vou falar um pouco sobre as bibliografias que eu vou usar, explicar como eu faço esse estudo para trazer o conteúdo aqui para vocês. Eu acho que faltou isso, um vídeo desse tipo, quando a gente começou a falar sobre o Egito Antigo. Mas é isso, conforme o projeto vai andando, a gente vai aperfeiçoando, melhorando uma coisa aqui, outra coisa ali, até que fique realmente muito bom o nosso conteúdo e cada vez melhor aí para vocês, tá certo? Antes de começar então, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem aí no canal, deixar algum comentário. Se vocês conhecerem alguma bibliografia diferente dessas que eu vou mostrar aqui, deixa aqui para mim também, para que eu possa pesquisar, né, para que eu possa ir atrás e estudá-las também, tá? Então, vamos lá. Como eu faço? Então, eu costumo ter um livro que é um guia, um sumário. É um livro que ele vai trazer informações importantes sobre o tema que eu estou estudando, mas que ele não vai se aprofundar nelas, né? É um livro que ele apresenta esses temas. E aí eu utilizo esse livro como uma grande introdução, como um grande sumário. E no caso do Oriente Próximo, eu vou utilizar o mesmo livro que eu utilizei para Egito, que é As Primeiras Civilizações da Idade da Pedra aos Povos Semitas, do Pierre Lévesque. O Pierre Lévesque, ele é diretor, né? Então ele é organizador desse livro aqui, ele é da edições 70. Importante falar, às vezes eu esqueço de falar e é importante, essa editora aqui é uma editora portuguesa, então a tradução que a gente tem aqui é para português de Portugal. Eu já vi avaliações negativas desse livro lá na Amazon, porque as pessoas ficaram falando que o português estava meio ruim, estava meio mal escrito, mas aqui na verdade o português de Portugal tem um pouquinho de diferença sim. Sem contar também que esse livro ele é um livro dos anos 80, né? Então ele já tem aí uns 40 anos, né? Então ele já tem um tempo aí que ele foi escrito. E eu acho ele um livro muito bom nesse sentido de sumário, embora ele seja um calhamacito, ele traz capítulos, né, de estudiosos sobre esses temas da antiguidade, e tem o da Mesopotâmia também, né, que o Oriente Próximo também é conhecido como Mesopotâmia. Então, para o eixo dos fatos, já estava esquecendo de falar, tá? Para o eixo dos fatos, eu vou utilizar esse livro então como um livro de introdução, de sumário, um livro básico, tudo começa daqui. Os primeiros textos que eu leio são os textos que estão aqui, e aí depois a ideia é aprofundar, tá? Então é entrar num texto mais robusto, até mais atualizado também, uma pesquisa mais de fôlego, né? Uma coisa mais estruturada, mais aprofundada, né? Enfim. No caso do Egito Antigo, eu usei o livro do Ian Shaw, que eu mostrei aqui para vocês, eu tenho ele em formato digital, mas na situação do Oriente Próximo eu tenho o livro físico, que é esse gigante aqui, vejam só, Antigo Oriente, História, Sociedade e Economia, do Mário Liverani, tá? Então, olha o tamanho desse livro, para vocês terem uma ideia, vou colocar o Lévesque junto, olha como ele é bem maior, tá vendo? Ele é bem grandão esse livro aqui. Esse livro ele vai nos acompanhar durante muito tempo, tá? Porque ele começa então no terceiro milênio antes de Cristo. Na verdade, ele começa um pouquinho antes, ali no final do Neolítico, né? Como essas comunidades foram se formando, enfim. E ele vai até, se eu não me engano, 700 antes de Cristo, ali nos persas, tá? Mais ou menos por ali, 700 antes de Cristo. Então,
É um livro que vai nos acompanhar por muito tempo. Eu já comecei a ler, como vocês podem ver, poucas marcações, graças a Deus. É uma pesquisa bem fundamentada, assim, aqui nesse livro ele traz vários documentos históricos, né, as fontes. Então, é uma pesquisa muito aprofundada. Eu acho que em língua portuguesa talvez seja o melhor livro sobre esse período, pelo menos o mais completo sobre esse tema aqui. Além disso, eu gosto de ler também leituras complementares, porque eu gosto de ver visões de outros historiadores, porque, pasmo, historiadores discordam. Tem muita gente por aí que acha que não, acha que historiador é tudo comunista, né? Mas não, pode acreditar que historiadores discordam. Então eu gosto de ver outras visões, outros pontos de vista. E para o caso do Oriente Próximo, um livro que eu vou trazer aqui é Os Sete Olhares sobre a Antiguidade, do professor Ciro Flammarion Cardoso. Ele em formato digital também, vou deixar a imagem dele aqui. O professor Ciro foi um professor, né, brasileiro, e historiadores brasileiros eu tenho mania de chamar de professor. Isso é um hábito que eu criei desde a época da faculdade, não sei porquê, mas enfim, já se acostume que, sei lá, o Liverani ele é italiano, né? Eu falei Mário Liverani, mas o Ciro é professor Ciro. Enfim, mania que eu criei. Então, eu vou trazer os sete olhares sobre a antiguidade do professor Ciro Flammarion Cardoso, e conforme o projeto for andando, né, os estudos forem acontecendo, muito provavelmente eu vou encontrar outras bibliografias e aí eu vou trazendo também. Aí são bibliografias mais complementares, outros pontos de vista, que eu acho interessante a gente ter aí interpretações diferentes sobre o mesmo fato, para que a gente consiga entender melhor esse período, tá? Ou qualquer outro que seja, tá? Então, sobre o eixo dos fatos, serão esses livros. Agora eu vou falar sobre o eixo da cultura, né? O eixo da literatura, que tem bastante coisa, viu? Vou começar com ele, meu xodozinho de 2025, a epopeia de Gilgamesh, também aqui, ó, poucas marcações, graças a Deus. Não bastar marcar do lado, eu marquei em cima também, então veja bem, marco pouco, né, como vocês podem ver. Então esse é o primeiro livro que eu vou trazer aqui, que fala sobre a cultura, a sociedade de Uruk, tá? Que é do terceiro milênio antes de Cristo. Trabalho excepcional do professor Jacinto, então Jacinto Lins Brandão. Se você não conhece o professor Jacinto Lins Brandão, joga aí o nome dele no YouTube, vejam as palestras dele falando sobre Gilgamesh, falando sobre outras obras dele. É tudo o professor Jacinto que eu vou trazer aqui. E, enfim, interessantíssimo trabalho, excepcional. Vou trazer também com tradução do professor Jacinto, Al-Qurnugu, Terra Sem Retorno, Descida de Ishtar ao Mundo dos Mortos. Esse livro aqui, eu tô colocando ele na parte de cultura barra literatura, mas ele vai nos ajudar muito no eixo das crenças, tá? Porque com ele a gente vai entender muito sobre essa questão dos deuses, né, essa mitologia, as crenças, né, dessas sociedades, enfim. Então, também vamos ler aí a descida de Ishtar ao mundo dos mortos. Ishtar, que é uma deusa que aparece em Gilgamesh, por isso que eu vou ler logo depois do Gilgamesh. Bom, agora eu vou falar de dois livros que não são do terceiro milênio antes de Cristo, mas que nós vamos ler agora, porque o segundo milênio antes de Cristo, que é o período desses textos, nós vamos ler o Antigo Testamento da Bíblia. Então eu decidi trazer esses textos para cá, até porque vai ser importante a gente ler eles antes de entrar no Antigo Testamento. Então, por isso que eu trouxe eles para cá. O primeiro deles é o Enuma Elish, ou a Epopeia da Criação, também trabalho do professor Jacinto. Aqui tem tudo a ver com Gênesis, né? Embora o Gilgamesh também tenha, mas enfim. Então vai ser interessante ler esse livro, ver essa cosmogonia, nessa ideia de criação desses povos do Oriente Próximo antes do Gênesis, né, da Bíblia. Como que as pessoas viam a criação, explicavam a criação do mundo antes do Gênesis. Lembrando que assim, gente, a Bíblia enquanto livro, ela não surge nesse momento, tá? Ela vai surgir bem mais para frente na história. Porém, os textos do Antigo Testamento,
eles são referenciados, as histórias que se passam ali são histórias ali segundo milênio antes de Cristo, primeiro milênio antes de Cristo. Então é por isso que eu vou trazer a leitura da Bíblia já para agora, mas aí quando chegar o momento eu vou explicar em detalhes o que vai ser isso, tá? Uma coisa de cada vez. Eu só estou mencionando aqui para vocês entenderem por que eu estou trazendo esses textos que são mais para frente do período que a gente está estudando para agora, tá? E o outro é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é de 1700 a.C., se eu não me engano. O Enomaelit eu não tenho certeza, por isso que eu nem mencionei. Mas o Código de Hammurabi é 1700 a.C. Então também vou trazer ele agora para esse momento que a gente está estudando, porque é importante a gente conhecê-lo antes de ler o livro de Levítico da Bíblia, que é aquele livro que muita gente tem até bastante dificuldade de ler, porque é as leis de Moisés, né? Então, enfim, importante conhecer. Talvez essa dificuldade aconteça porque não conhece Hammurabi. Então também vou trazer. Esse aqui não é literatura, né? Esse aqui é mais direito, vamos dizer assim, leis, né? Um eixo diferente, né? Mas enfim, vamos ler também o Código de Hammurabi. Vamos para entender como funcionava as leis nesse período. Para o eixo das crenças, eu vou usar os dois livros que eu usei para falar do Egito também. Um livro é esse livro mais introdutório, né, esse grande sumário, que é também um livro do professor Ciro Flammarion Cardoso, que é o Deuses, Múmias e Zigurates. Eu já li a parte do Egito, agora vai ser a parte da Mesopotâmia, né, do Oriente Próximo. E aí vou ler e vou trazer aqui para vocês. E o livro de aprofundamento, né, o livro robusto, para a gente estudar mais a fundo essas crenças desses povos nesse período, vai ser o História das Crenças e das Ideias Religiosas do Mircea Eliade. Também vou deixar a imagem dele aqui porque eu também tenho ele em formato digital. Eu espero comprá-lo agora em fevereiro, vamos ver se eu compro esse primeiro volume. São vários volumes dessa obra, uma obra super extensa. Aqui é só o primeiro volume que a gente está vendo, então vou ver se eu compro agora em fevereiro e aí a gente já tenha ele em mãos para seguir aí com o estudo, tá? Então, para o eixo das crenças são esses dois livros. O eixo dos personagens, eu ainda não tenho bibliografia aqui. Eu já tenho dois personagens que eu quero trazer, mas eu ainda não tenho bibliografia, então eu não vou mencionar, tá? Pelo cronograma que eu fiz, esse estudo de tudo isso aqui que eu comentei com vocês vai até ali a segunda semana de abril. Os vídeos aqui no canal vão até a segunda semana de abril. Eu acredito que vai surgir mais coisa. Então eu acho que até ali o final de abril, início de maio, a gente vai estar falando sobre Oriente Próximo aqui no canal, né? Então aí no segundo semestre a gente entra no segundo milênio antes de Cristo, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Na próxima quarta-feira eu já vou trazer para vocês conteúdos sobre estudos que eu estou realizando aqui sobre o Oriente Próximo, tá certo? Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!